Olá pessoal, vamos então dar início a uma nova disciplina no dia de hoje, ao primeiro resumo da disciplina de direção defensiva. Nesse resumo trataremos dos conceitos da direção defensiva. E para atingir esse objetivo estaremos aqui seguindo o seguinte sumário: a educação no trânsito, elementos do trânsito, o que é direção defensiva, tipos de acidente, elementos da direção defensiva e, no final, tipos de direção defensiva. Vamos lá então. Bom pessoal, para falar de educação no trânsito, ou educação de trânsito, é importante nós citarmos o seguinte: o trânsito ele é formado por pessoas, e essas pessoas estão inseridas em um contexto maior. A cada momento no trânsito você convive com pessoas diferentes. Vamos dar uma lidinha aqui só para nós entendermos o que está citando aqui a nossa mensagem. Mudar comportamento é algo que raramente ocorre, pois existe uma tendência da natureza humana de somente mudar seu comportamento após uma experiência negativa, ou seja, um acidente, algo mais grave ou mesmo até um acidente fatal. A única solução que realmente trará mudanças significativas é a educação de base, onde nossas crianças e jovens recebam e absorvam conceitos de cidadania e convívio social, aprendendo a ser menos individualistas e mais colaborativas. Importante salientar que a educação de base não está ligada somente ao ambiente escolar, mas também ao ambiente familiar, principalmente ao ambiente familiar. Ok? Então é na base, ou seja, na educação de base, na família e na escola, que nós aprendemos a cumprir regras. E trânsito nada mais é do que uma grande situação onde nós estaremos cumprindo regras, sabendo dos nossos limites de direitos e dos nossos deveres. Ok? Então a partir da educação de base é que de fato estaremos alcançando aí a qualidade no trânsito. Vamos para o nosso próximo conteúdo. Falaremos nesse slide dos elementos do ambiente de trânsito. Muito tranquilo de identificar esses elementos. É o homem, a via e o próprio veículo. Com certeza, entre todos esses três elementos, o principal elemento é o homem, pois ele é que de fato trará a segurança ou a insegurança no trânsito. E vamos falar também um pouquinho sobre os três Es, que são os três elementos, os pilares da segurança no trânsito, que é a educação, a engenharia e o esforço legal. Vamos falar um pouquinho sobre educação. Vamos lá. Então, educação. A formação para o uso das vias de trânsito deve iniciar nos bancos escolares e se estender até o cotidiano familiar, tendo como princípio básico o direito coletivo está acima do direito e das necessidades individuais. Então é algo que tem que estar muito claro para o condutor. O meu direito individual jamais estará acima do direito coletivo de todos naquele ambiente. Então, se eu estou com pressa, eu não tenho direito de andar acima da velocidade. Ok? Se eu estou irritado, eu não tenho direito de fazer uma manobra agressiva pelo simples fato de eu estar irritado. Então, é importante que a gente entenda isso. O direito coletivo sempre estará acima do direito individual. Ok? Vamos falar sobre a engenharia. Vamos lá. Engenharia. A engenharia de tráfego planeja, constrói e mantém as vias de trânsito abertas à circulação pública com o objetivo de garantir a operacionalização das mesmas e a segurança coletiva. Ok? E vamos falar finalmente aqui sobre o esforço legal. Esforço legal. Aqui estão inseridas as ações do SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito, para melhoria do comportamento dos usuários das vias de trânsito, mais especificamente dos órgãos de fiscalização, com a aplicação de sanções aos comportamentos inseguros e proibidos no trânsito. Então, o esforço legal é toda aquela regulamentação que traz para nós as penalizações, as regulamentações, tudo que define regras dentro do trânsito e que faz um esforço legal para que essas regras de fato sejam cumpridas, ok? Então são os três Es para que haja uma harmonia no nosso ambiente. Vamos então para o nosso próximo slide.
Vamos conceituar nesse slide, pessoal, o que seria a direção defensiva. Então, o que é? Tem várias formas de conceituar, porém, na essência, tudo fala a mesma coisa. Vamos lá. Dirigir defensivamente é você perceber antecipadamente a possibilidade de um acidente e agir preventivamente ou corretivamente para reduzir seus riscos. Vamos tratar desse assunto. O que é uma ação corretiva, o que é uma ação preventiva e qual delas de fato seria a melhor ação. Ok? Mas não esqueçam, direção defensiva é agir preventivamente ou corretivamente para que aquela situação não se agrave. Continuando então para o nosso próximo slide. Nesse slide nós vamos tratar dos tipos de acidente. Existe basicamente dois tipos de acidente, que é o evitável e o não evitável. Vamos dizer assim que os não evitáveis são quase zero, praticamente zero, porque a maioria dos acidentes no trânsito são evitáveis. Sempre vai ter um fator humano que vai levar aquele acidente. Por mais que às vezes a gente considere que a via que é esburacada, que o veículo que está com defeito, se o veículo está com defeito é porque você, condutor, não fez a manutenção correta, na grande maioria das vezes, ok? Se a via está esburacada, é o fator humano, ou seja, a autoridade sobre aquela via, o governante daquele local deveria ter feito a manutenção. Então sempre vai ser o fator humano que vai gerar o acidente. Raramente vai ser um fator aí que não seria ligado ao fator humano e por isso então ele pode ser classificado como não evitável. Vamos conceituar primeiramente o acidente evitável. Nestes casos, os envolvidos são culpados e não vítimas. Então vejam bem, quando você se envolve em um acidente, mesmo que você não seja o principal ator daquele fato, daquele acidente, mas se você de alguma forma colaborou para aquele acidente, você não está naquela figura ali, não está figurado como uma vítima, mas sim como um culpado na visão, né, da direção defensiva, como uma das pessoas que teve a sua influência para que aquele acidente ocorresse, ok? Então, sendo a maioria dos casos dos acidentes ocorridos, infelizmente. 90% das falhas dos acidentes ocorrem, né, dentro aí dos evitáveis por questões de falhas na condução do veículo. 6% na má conservação das vias e 4% na má conservação mecânica do veículo. Todos eles são fatores humanos. Falha humana na direção do veículo, claramente é um fator humano. Má conservação da via é um fator humano porque alguém deixou de fazer a manutenção na via. E a má conservação do veículo, idem, ou seja, o proprietário ou o usuário daquele veículo não fez a inspeção correta, não fez a manutenção correta, não tomou os devidos cuidados para que aquele veículo de fato estivesse em condições. E os acidentes não evitáveis são a minoria. Então, neste caso, os envolvidos nada podem fazer para evitar o acidente. No máximo, podem amenizar suas consequências através de uma ação da direção defensiva, né? Que seria tentar corrigir aquela situação enquanto ela acontece. Aqui o próprio desenho dá uma dica, né? Um pássaro cruzou na frente de um motociclista, ou seja, ele nada teve a ver com aquela situação, ele não levou aquele fato. O que ele pode fazer para evitar essa situação? Estar em baixa velocidade, mesmo que algo colida com seu capacete, o que vai acontecer? Em alta velocidade, ele vai perder o controle, vai cair, vai se machucar ou até vai vir a óbito. Se ele estiver em baixa velocidade, vai conseguir controlar o seu veículo ou no máximo ter uma queda, que não vai ter nenhum agravamento da situação, certo? Vamos dar uma observada aqui, ó. RENAEST, Registro Nacional de Acidentes e Estatística de Trânsito. Isso aqui é só uma observação. O RENAEST hoje, ele é na verdade uma forma de registrar os acidentes, ter uma estatística desses acidentes para poder tirar conclusões, ou seja, qual tipo de acidente mais ocorre, quais situações mais levam ao acidente, quais são os fatores que mais colaboram com o acidente. Através do RENAEST, futuramente teremos um diagnóstico maior sobre o que leva de fato a um acidente. E isso trará condições de nós tomarmos medidas, né? Principalmente o pessoal do Sistema Nacional de Trânsito, cada um em seu grau, né? De responsabilidade, para que esses acidentes venham a ser cada vez menos frequentes no nosso ambiente. Ok? Vamos lá para o próximo slide então.
Falaremos agora sobre os elementos da direção defensiva. Vamos começar aqui pela atenção. O ato de dirigir monopoliza a atenção do condutor, pois um pequeno descuido poderá ser fatal. Permanecer fazendo a leitura do ambiente por onde você passa, observando a via, as sinalizações, outros veículos, as calçadas, as crianças, os pedestres e os animais é essencial. Então vejo aqui uma imagem, por sinal bastante informativa, né? O que está acontecendo ali? Duas crianças brincando. A qualquer momento, uma das crianças pode entrar na frente do seu veículo e, se você não tiver com a sua atenção voltada para o ambiente de trânsito, você não vai perceber o risco. Então a atenção, a leitura do ambiente tem que ser constante e uma leitura difusa, ou seja, que você consiga observar ao entorno do seu veículo. Por quê? Porque se a sua atenção estiver, por exemplo, você está pensando no que vai fazer quando chegar em casa, você não está atento naquele ambiente. Então a atenção tem que ser total e monopolizada para o ambiente que você está conduzindo e para aquele momento. Porque qualquer detalhe, qualquer segundo de descuido pode ser fatal, ok? Então tenham muita atenção e pode ter certeza, pessoal, infelizmente, a maioria dos acidentes que ocorrem por um pequeno descuido, às vezes por um detalhe, que você poderia tranquilamente evitar. Principalmente se você estiver mantendo a sua atenção totalmente focada naquele ambiente de trânsito, ok? Continuando para o próximo elemento, vamos lá. Nesse slide falaremos sobre a previsão. Vamos dar exemplo aqui para poder entender o que seria. O veículo estacionado com pessoas em seu interior, o que você pode prever, o que você pode antecipar? Que alguém irá abrir a porta e você poderá colidir com essa porta, algum passageiro poderá descer e avançar na via, e assim por diante. Então você está prevendo, está antecipando o fato. Criança jogando bola na calçada, é o exemplo do nosso desenho, da nossa imagem anterior, do nosso slide. O que você pode prever? Que a criança vai entrar na frente do veículo, se a bola correr para o meio da rua. Então você tem que antecipar, tem que fazer a leitura do ambiente através da sua atenção e, a partir da atenção, prever possibilidades de acidente e aí agir para evitar essa possibilidade, esse acidente propriamente dito. Ciclista aproveitando um declive, uma banguela, o que você pode prever? Que ele não vai ter freio, que não vai parar, que vai cruzar na sua frente e assim por diante. Ônibus no ponto de embarque e desembarque, que algum passageiro vai passar por trás do ônibus, você não vai enxergar, e isso pode ser que ocorra aí um atropelamento, né? Então você vai reduzir a sua velocidade. Então o trânsito ele é um quebra-cabeça que você vai colocando pecinhas e você vai completando aí o ambiente de trânsito, através da atenção, através da previsão. Se você está atento, você pode prever um fato. Se você está desatento, você não vai prever praticamente nada, você está com a sua mente totalmente fora do ambiente, ok? Vamos então aqui para o próximo elemento, vamos lá. Falaremos nesse slide, pessoal, da habilidade, é um outro elemento. O condutor hábil conhece todas as situações que poderão ocorrer durante sua permanência à frente de um volante, além de dominar seu veículo e equipamentos de segurança. Por isso, seu treinamento tem que ser feito de forma correta. Então a habilidade, querendo ou não, ela não é alcançada de imediato, infelizmente, né? Quando você é um condutor recém-habilitado, você ainda não tem habilidade. Você é um condutor habilitado, porém ainda pouco hábil. Então conduza com atenção, com todo cuidado. Evite ambientes e horários com muito movimento. Vá fazendo isso aos poucos, ok? Até que você esteja de fato com a sua habilidade e o seu controle do veículo, ok? É importante essa questão aí. Quando o condutor sai da sua aula, ou melhor, quando você recebe a habilitação, a sua permissão para dirigir, aquela que é de 1 ano, né, e é temporária, você não tem habilidade. Então tome muito cuidado nos primeiros meses de condução, principalmente. Próximo item aqui, decisão e ação. Vamos assistir um pequeno vídeo para nós entendermos o que seria isso. Vamos lá. Decida rapidamente qual será a sua ação mediante uma situação de perigo.
Haja de forma segura e precisa. Lembre-se, a indecisão é sua pior inimiga. Como nós vimos no vídeo, pessoal, um dos fatores que geram um acidente no trânsito chama-se indecisão. Você fica indeciso qual ação tomar. Então isso vai também da habilidade. Ou seja, quanto mais habilidade você tiver, mais ação imediata e decisão rápida você tomará. Só que isso está ligado diretamente também a quê? A atenção que você está, ok? A previsibilidade do fato. Então tudo está conectado. Tudo está conectado e depende exclusivamente ou quase exclusivamente de você, como condutor, ok? Vamos ver o que tem de observação aqui, ó. Numa situação de emergência, para agir a tempo e com eficiência, você precisará estar atento para conseguir prever o incidente. Dependerá também de seus conhecimentos e habilidades para decidir de forma correta. Por exemplo, piso no freio, travo as rodas, não travo as rodas. Eu estou numa aquaplanagem, o que eu faço, o que eu não faço? Então o conhecimento é importante nesse fato aí. A atenção, a previsibilidade e o conhecimento que é a habilidade, ok? Bom, vamos para o próximo slide. Aqui é um resuminho dos elementos, vamos lá. Tudo que está em azul é o correto, tudo que está em vermelho é o incorreto, ou seja, é a contramão da direção defensiva. Conhecimento é o que é correto. O que está na contramão? A má formação. Quando você escolhe um serviço de má qualidade, uma autoescola que não explica muito bem o seu conteúdo, ou quando você não tem aí muito interesse em estudar, a sua má formação será decisiva na sua qualidade como condutor. A atenção é o correto. O que está na contramão? Preocupações, alcoolismo. Quando você está alcoolizado, sua atenção cai quase a zero. Quando você está preocupado, a sua atenção cai quase a zero. Previsão é o correto. Agir de forma a prevenir o fato, ou seja, antecipar o fato. O que é o contra, ou seja, o oposto a isso? A desatenção. Certo? A habilidade é o correto. O que seria o incorreto? Uma pessoa que tem aí uma imperícia, ou seja, pouco tempo de habilidade. Você não tem perícia à frente ao volante e acha que já está habilitado, pode pegar uma BR, uma freeway com velocidade aí de 110 km por hora. Você não sabe nem frear ainda em alta velocidade. Você não sabe nem fazer uma manobra evasiva em alta velocidade. Se um animal se atravessar na sua frente, um animal silvestre, você não consegue tomar uma ação, sabe, se freia, se tira o carro para o acostamento. Então, de fato, a imperícia é um fator que ele é difícil de ser vencido. Por quê? Porque é com o tempo e aos poucos, com cautela, que você chegará lá, certo? Decisão e ação de forma correta é o que é esperado do condutor, e a dúvida e o erro é a contramão disso, ou seja, isso está muito ligado ao condutor imperito. Ele tem toda a situação que gera a dúvida, porque ele tem a imperícia ainda, ele não está ainda com a sua habilidade totalmente desenvolvida. Então tome muito cuidado nessa situação, nessas situações citadas aqui, e procurem agir sempre de forma a prevenir tais fatos, ok? Então vamos lá para o próximo slide. Por final, pessoal, falaremos dos tipos de direção defensiva. Como nós falamos no início, existem dois tipos. Tem a preventiva e a corretiva. Vamos dar uma lidinha aqui, ó. Preventiva. Aplicação permanente de seus conhecimentos para evitar um acidente ou um acidente de trânsito. Ou melhor, um incidente, né, ou um acidente de trânsito. A corretiva. Ação aplicada no momento que o condutor detecta a possibilidade real de um acidente, tal como a aplicação de técnicas para sair de uma aquaplanagem ou para evitar o ofuscamento. Nós vamos passar por esses assuntos aqui ainda, ok? Mas vamos dar uma explicadinha aqui, ó, a preventiva e a corretiva. Vamos pegar a aquaplanagem. O que é uma aquaplanagem? É quando o carro entra numa poça d'água, num local que está alagado, e o pneu perde o contato com o solo porque ele vai aquaplanar, como se fosse um surf, ele vai surfar sobre a água. Aí não adianta, ele não tem tração, não adianta você girar o volante, que ele não vai conseguir dar direção ao veículo porque ele está aquaplanando. O que seria um condutor preventivo?
Ele iria aquaplanar? Não, porque ele iria reduzir a velocidade antecipadamente. Então isso é um condutor preventivo, é o correto, é o desejável. O que seria um condutor corretivo? Ele iria, caso ele aquaplanasse, já estaria errado, ele saberia as técnicas utilizadas para tentar sair da aquaplanagem. Então seria uma ação de uma direção defensiva corretiva. Como que ele faria isso? Veremos na sequência cada um dos itens aí, ok? Então com isso fechamos o nosso primeiro resumo. Muito obrigado e até o próximo resumo.